várias dicas para vocês no blog, inclusive de viagens. Então eu achei legal responder hoje uma tag que se chama Viagem, para que vocês saibam também, né, como são os meus gostos para viajar, os lugares que eu gosto de conhecer, como que eu escolho ou planejo uma viagem, né? Porque afinal eu sempre dou dicas disso para vocês, mas nunca falo muito sobre mim. Então eu gostei muito dessa tag, eu fui tagueada por algumas leitoras e hoje finalmente vou responder pra vocês, espero que vocês gostem. É bem rapidinho, são 11 perguntas, mas eu vou tentar ser o mais rápida possível, tá bem? Primeira pergunta, você gosta de viajar? Gente, eu amo viajar. Eu acho que é até por isso que um dos assuntos do blog é viagem. Eu adoro viajar, sempre gostei desde criança. E pra mim não importa o dia, a hora, pra onde, se me fala vamos viajar, eu vou mesmo. Suas viagens são a trabalho ou a lazer? Depende. Eu não vivo do blog, como vocês sabem, então eu nunca fui convidada por uma empresa pra viajar e ser paga por isso. Mas depois que eu criei o blog vai fazer 2 anos ainda, mas depois que eu criei o blog, que eu criei o Pigmento F, nunca mais eu fiz uma viagem com o único objetivo de curtir, sabe? Claro que eu aproveito muito, mas eu sempre fico naquela coisa, aquela coceirinha de blogueira, sabe? Puxa, eu vou absorver o máximo de dicas que eu puder desse lugar para oferecer essas dicas no blog para quem tem a vontade de conhecer. E isso já aconteceu muitas vezes depois que eu abri o blog, né? Geralmente quando eu chego em uma cidade, eu estou indo viajar por conta própria, mas eu acabo trabalhando porque eu acabo tirando fotos pra vocês, absorvendo dicas e já saio dali com a mentalidade de vou criar um post assim que eu chegar em casa. Para quais lugares você já viajou? Bem, eu já viajei muito, como eu disse pra vocês, eu amo viajar. Então, Brasil, eu conheço praticamente todas as grandes cidades do Brasil. Eu sempre viajei muito com a minha família, com amigos, na adolescência, então eu conheço bastante o Brasil. Conheço Buenos Aires, conheço Paris, conheço Suíça, conheço Peru, conheço Chile. Claro que não todas as cidades de nenhum desses países que eu citei, mas eu já conheço boa parte dos lugares. Ainda não conheci nem metade do que eu desejo conhecer, mas eu chego lá. Conte sobre a melhor viagem que você já fez. Putz, que difícil responder isso, gente. Mas eu me lembro de 2 viagens específicas, acho que eu não vou conseguir dizer uma só. 2 viagens específicas que são parecidas, mas que igualmente me encantaram muito, assim, fizeram um bem enorme pra mim. A primeira viagem foi logo que eu cheguei no Chile, eu tinha muita vontade de conhecer, então eu fui pro deserto do Atacama. E, gente, pra quem gosta de aventura, mas não só por aventura, porque eu também não sou a louca das coisas radicais, sabe? Eu sou bem medrosa, inclusive. Mas não é um local que oferece riscos como eu pensava. Mas o deserto é a coisa mais incrível, com paisagens maravilhosas, tanto no inverno quanto no verão. Na primavera, o deserto fica florido na primavera. A vegetação que tem, os animais. Gente, é uma coisa incrível, assim. Teve lugares, inclusive, que eu cheguei e outros turistas também, a gente não teve reação. Sabe quando uma palavra estraga um momento? Então todo mundo ficou quieto, sem falar nada, só observando, e eu cheguei a chorar, de admirar, assim, de tanta beleza na minha frente, sem saber o que fazer com ela, sabe? A mesma coisa aconteceu quando eu fui pra Machu Picchu, no Peru, que era um lugar assim que eu sonhava desde criança em conhecer, porque eu sempre fui muito ligada à história, então eu tinha muita vontade de conhecer esse lugar que é rico de história, rico de inteligência, de coisas que contribuiu pro mundo. E é um lugar lindo, né, gente? É maravilhoso, é sensacional. Inclusive, quem quiser dicas, tanto de Machu Picchu quanto do Atacama, tem lá no blog, dá uma procurada, tá? Eu fiz questão de deixar todas as dicas pra quem tem vontade de conhecer, porque realmente vale muito a pena. Agora fale sobre a sua pior viagem. Bem, isso de pior viagem, eu não lembro de nenhuma viagem assim que eu tenha falado, putz, me arrependi completamente de fazer essa viagem, foi ó. Graças a Deus isso nunca aconteceu. Mas sempre tem uma viagem ou outra que acaba acontecendo algo chato, né? E uma viagem que eu me lembro, 2 na verdade, que aconteceram coisas chatas. Uma foi pro litoral no Brasil, faz tempo já, eu era adolescente. Viajamos com amigos, assim, e sempre tem aquele amigo que não quer colaborar, né, gente? Então, sei lá, a gente alugou um apartamento, porque saía mais barato e muito mais tranquilo pra todo mundo. Então a gente comprou tanto as coisas de alimentação, quanto organizou, assim, meio que uma maneira de todo mundo ajudar pra que a casa se mantivesse em ordem, sabe? E no fim, só eu mantive a casa em ordem, só eu fui ao supermercado. Então foi uma viagem chata, chata sim, porque na volta deu muita briga.
Por conta disso, eu achei muito chato. Aliás, meus amigos vacilaram comigo e até hoje eu falo disso pra eles. Mentira, eu já não falo mais, mas eles sabem que eu falei bastante na época. Porque eu acho assim, se você vai viajar com amigos, pra ficar legal pra todo mundo, e se você resolve num esquema desse, o mais legal é que todo mundo colabore, né? Pois é, e nessa viagem não aconteceu. E uma outra viagem que foi sensacional, mas teve uma coisinha chata, assim, não muito legal que aconteceu, foi quando nós fomos pra Paris, que nós também fomos com amigos. E, na verdade, a gente metade do grupo ia voltar antes e a outra metade ia voltar dias depois, assim. E essa outra metade que ia voltar dias depois, eles tinham muito mais tempo pra conhecer a cidade, sabe? E a gente que ia voltar antes não ia ter tanto tempo assim. Então acabou rolando alguns desentendimentos, tipo hora pra acordar, ou hora pra visitar tal lugar e tal. Porque, claro, eles tinham mais tempo pra conhecer a cidade, então queria fazer tudo com mais calma. E a gente que não tinha tanto tempo assim, queria, sabe, acordar super cedo e dormir super tarde pra ter certeza de que curtiu tudo, sabe? Mas a viagem foi sensacional, é uma das viagens que eu mais lembro, assim, que eu mais tenho carinho por elas, por todas as pessoas envolvidas, por tudo que fomos fazer lá, por tudo que descobrimos, pela maneira que aconteceu, mas teve essa partezinha chata. Relembre uma situação engraçada que você já passou em viagem. Bem, na minha primeira vinda pro Chile, quando eu ainda vim conhecer, decidir mesmo se eu ia ficar pra morar, aconteceram muitas coisas engraçadas, porque eu não falava espanhol. E, gente, eu cometi cada gafe, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia. Por isso até que eu deixei um post no blog com dicas, assim, de espanhol, sabe? As principais expressões, coisas que é legal você saber. Porque eu paguei muito mico, a comunicação foi super difícil. E assim, dos hispano-hablantes, o chileno é o que mais corta as palavras ao meio, que fala rápido, não pronuncia a letra S, então era muito difícil pra mim entender. Mas eu lembro que era engraçado essas situações, assim, porque às vezes eu queria dizer uma palavra que eu achava que tava, né, abafando no espanhol, e na verdade eu tava dizendo uma palavra que, ok, existia em espanhol, mas queria dizer algo assim, indiscreto, ou um palavrão, ou um... Gente, isso é o de mais engraçado que eu me lembro. Já passou por uma situação perigosa em alguma viagem? Perigosa? Não me lembro assim de nada grave. Nunca me acidentei em viagem, graças a Deus. Nunca fui assaltada em viagem. Nunca tive problemas assim sei lá, de qualquer situação que me colocasse realmente em perigo, sabe? Não me lembro de nada agora, gente. Ainda bem, né? Qual é a viagem que você sonha em fazer? Nossa, muitas. Eu tenho vontade de realmente conhecer cada cantinho desse mundo e, se Deus quiser, eu vou realizar. Eu tenho planos com relação a isso. Coisas que eu e meu marido estudamos há muito tempo. A gente ama viajar, então assim, eu tenho vontade de conhecer pelo menos os locais principais de cada continente. Mas para ser mais específica, tem 2 lugares que eu gostaria muito, assim, que eu me lembro agora de conhecer. Um são as Ilhas Gregas, que eu tenho paixão por elas, assim, acho que desde sempre. E outro lugar que eu tenho muita vontade de conhecer e que eu ainda não conheço. Eu sei que muita gente conhece, mas eu não conheço. E é um sonho de criança, assim, que é a Disney. Claro que eu não vou morrer se eu não conhecer, mas se eu tiver a oportunidade, gente, juro pra vocês, eu vou chorar igual criança e vou viver esse momento como uma criança mesmo. Quer saber? Eu não vejo nenhum problema nisso. Você gosta mais de viagens para o campo, para a praia ou para lugares urbanos? Eu somente viajo para o campo, assim, quando a minha viagem tem a única e exclusiva intenção de descansar. Sabe o que é você se deixar a sua casa e ir para um lugar para não fazer nada? Simplesmente descansar, curtir a natureza, não ir para compras, não sair do local. Apenas curtir o que o local tem. Então, quando as minhas viagens são para o campo, é com essa ideia. Do contrário, com certeza os meus locais preferidos para viajar são praias, especialmente depois que eu vim pro Chile, porque as praias aqui são lindas, mas o Pacífico é geladíssimo, não dá para mergulhar, não dá para passar tempo na água. Então, quando eu posso ir para algum lugar quente, assim, tropical, como o Brasil e outros lugares, eu com certeza quero aproveitar as praias. E gosto muito de locais urbanos porque eu gosto muito de história, como eu já mencionei pra vocês, eu gosto de construções antigas, eu gosto de ver os prédios, os lugares modernos, os cafés onde as pessoas vão, arquitetura, etc, sabe? Eu gosto dessa agitação urbana de outro local. Conte-nos como você faz o seu roteiro, agências de viagem ou sozinha? Gente, praticamente as dicas que eu dou pra vocês de viagem no blog é o que eu faço para minhas viagens pessoais.
Eu, 90% dos casos, sempre viajei por conta própria, dificilmente utilizei uma agência de turismo. Eu sempre pesquiso muito sobre o local que eu vou, sobre o clima, sobre roupa, sobre tudo. Inclusive, por isso que talvez a parte de viagens do blog seja bem detalhada, porque geralmente eu gosto de falar para vocês o que eu gosto de saber de um lugar quando eu vou. Então, exatamente como eu ofereço as dicas para vocês, é o que eu faço com relação às minhas viagens pessoais. 90% dos casos eu sempre faço sozinha, monto os meus roteiros e meto as caras. Eu só uso agências de turismo para locais, assim, por exemplo, que eu tenha medo ou de dirigir ou de ir sozinha, que são locais mais, assim, digamos, arriscados ou aventureiros, ou que eu ainda não tive a oportunidade de ir e não sei. Coisas desse tipo. Mas do contrário, eu faço tudo sozinha, eu e meu marido, mochila nas costas e tchau. Mas eu tenho um perfil, assim, de viagem interessante, que eu não sei se a maioria tem, mas esse é o meu perfil de viajante. Por exemplo, eu não sou muito aquela pessoa que viaja focada em compras. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. Claro que se eu tiver a oportunidade de aparecer algo assim imperdível no meu caminho durante a viagem e que eu possa comprar, óbvio que eu vou comprar, esteja em conta, se estiver barato, etc, óbvio que eu vou aproveitar. Mas tem que estar no meu caminho, sabe? Ou então eu faço uma viagem específica, não é de férias, para compras, para coisas para, não sei, para empresa, para clientes, para o blog mesmo e tal. Eu faço uma viagem específica para isso, não dura muito e volto. Mas quando eu faço uma viagem assim como turista, férias mesmo, o meu perfil de viajante é totalmente cultural. Por exemplo, eu sou aquela pessoa que gosta de conhecer um novo país e quer viver um dia na cultura da pessoa daquele lugar, sabe? Então, por exemplo, se eu vou, sei lá, de férias pra Grécia, eu quero saber como vive um grego, como é o dia dele, sabe? Transporte público, cinema, ruas, trânsito, eu quero saber onde estão os principais locais de trabalho, eu quero visitar museus, eu quero visitar locais, assim, teatro, concertos musicais, eu quero saber da música local, como as pessoas se comportam em determinadas situações, sabe? Eu sou esse tipo de viajante, de turista, assim. Então por isso que também é meio complicado encontrar pessoas na mesma vibe, assim, pessoas que gostem dessa coisa, sabe? Porque eu sou aquela pessoa que gosta de acordar cedo no lugar e aproveitar tudo que ele tem e tudo pra mim vira uma coisa legal, uma coisa nova, sabe? Eu olho uma maneira como uma pessoa se expressa com raiva ou com alegria num outro país e aquilo falo, caramba, talvez no meu país as pessoas reagissem diferente. Eu gosto de descobrir os idiomas, eu gosto de descobrir o comportamento de crianças, de adultos, eu gosto do lado cultural da coisa, sabe? É por isso que eu amo viajar, pela cultura em si. Você gosta de viajar com amigos, familiares ou sozinha? Bem, eu amo viajar. Eu já viajei várias vezes sozinha e não vi nenhum problema nisso. Claro que isso faz muito tempo já. Mas na maioria das vezes eu gosto muito de ter com quem dividir os dias que eu estou vivendo numa viagem, sabe? Com certeza o meu melhor parceiro de viagem é o meu marido. A gente tem gostos assim muito parecidos para viagem, então a gente aproveita ao máximo. E sempre que eu planejo uma viagem é com ele. Minha viagem é outra coisa quando eu posso viajar com ele. Do contrário, eu gosto muito também de viajar entre casais, entre amigos, com meus familiares, porque aí são viagens divertidas, é outro esquema também. Mas a minha dificuldade maior com relação à viagem, e eu acho que vocês entendem isso, quando você viaja com grupos de pessoas, é conciliar os gostos, né? Ou as coisas que você queira conhecer. Na minha família, por exemplo, a gente tem gostos diferentes. Então, geralmente, o que a gente faz quando viaja todo mundo junto a gente conhece alguns lugares que sejam de interesse comum, todos juntos. E quando não se tem muitos interesses em comum, cada um vai para um lugar e a gente se encontra em determinado momento do dia num outro lugar, sabe? E tem funcionado muito. Ninguém briga, todo mundo conhece o que quis, todo mundo conhece junto o que é para conhecer junto e todo mundo se diverte. Então fica a minha dica para você também que viaja em grupo, tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado muito dessa tag. Eu queria muito que vocês conhecessem o meu lado turista, o meu lado de viajante também. Se você gostou, dê um curtir pra mim e comenta aqui nos comentários que tag de repente ou que assunto você gostaria que eu falasse no blog, no blog ou aqui em vídeo que eu ainda não falei, tá bom? Um super beijo, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!